Boa noite. Boa noite para todo mundo. Como temos... Ixi, já tô até atrasada. Já tá até mais tarde do que eu deveria ter entrado mais pontualmente, gente. Boa noite, doutor Bruno já entrou. Rosaninha, boa noite. Vamos esperar o doutor Bruno solicitar aqui para entrar ao vivo junto com a gente. Uma live super esperada essa, viu, gente? Oi, doutora Cláudia, Clara, boa noite. Vamos ver aqui a solicitação do doutor Bruno. Quero que vocês me falem sobre o som, tá, gente? Se vocês estão me ouvindo bem, está tudo ok, tá conectando. Doutor Bruno! Oi, Mari. Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo! E essa chuvinha, gente, que dá vontade de fazer o quê? Nada! Então, vamos começar nossa live de hoje? Vamos lá. Tô super feliz, quero te agradecer de coração, porque eu fiquei muito feliz com aquele capítulo, de receber aquele capítulo seu, Bruno, sobre obesidade e fertilidade. A gente sabe que é um tema que não é muito difundido, muitas pessoas nem sabem que tem relação entre essas duas condições, né? E agora ter você como um especialista super renomado aqui na nossa cidade falando sobre isso é um prazerzaço. Te agradeço pela oportunidade de estar conversando com você essa noite, viu? Mari, eu que agradeço. Na verdade, você sabe que você tocou num ponto sensível dessa história, né? Eu mesmo faço um meia-culpa. Eu não tem muito tempo que eu dou atenção para essa relação, sabe? Eu acho que eu quase consigo dizer que essa relação ela apareceu para mim como ela é hoje, com o Sim. convite, na verdade, com o convite para o capítulo, né? Olha, Esse interessante. capítulo, esse capítulo ele foi uma iniciativa da Febrasgo, né, que é o equivalente à Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Eu fiz parte até agora, mês de dezembro, da gestão como membro da Comissão Nacional de Ginecologia Endócrina. E aí essa Olha, comissão tinha como uma das funções elaboração de materiais instrutivos, né, para os médicos. E aí a sociedade recebeu o convite para escrever esse capítulo sobre obesidade, e aí me convidou para escrever o capítulo sobre a parte de infertilidade, de fertilidade, enfim. olha que legal. E aí esse assunto, assim, parece que ele era um coadjuvante no meu dia a dia, e de repente ele apareceu como uma coisa super importante, assim, super grande, né? Muito, a gente vê muito isso, assim, eu que trabalho diretamente com cirurgia bariátrica, né? As pacientes, inclusive, falando, doutora, nem preocupa, porque eu nem vou engravidar, porque tá tudo, né? Eu nem menstruo, não sei nem quando eu vou menstruar, então não preocupa com isso, porque a gente conversa muito antes de, no pós-operatório, já pensar em procurar o ginecologista para encontrar um método contraceptivo. Sim. Porque no pequeno emagrecimento, o paciente às vezes já melhora dessa questão da fertilidade. E elas mesmas não acreditam nisso. E aí a gente já levou uns sustinhos aí nesse meio do caminho, né? De paciente engravidando logo depois da cirurgia, porque nem acreditava que, de fato, o emagrecimento poderia melhorar essa condição. Mas fala um pouquinho sobre o capítulo. Eu vi que eu tô com ele aqui aberto, inclusive, vi que você Legal. dividiu em alguns temas, né? Então, primeiro, como é que você faz, como ginecologista, como especialista, como é que você faz essa análise? Então, muita gente nem sabe essa questão de que grau da obesidade já poderia afetar a fertilidade, por exemplo, né? Uhum. Então, Mari, olha só, quando você fala de obesidade, de fertilidade, a gente tem ainda assim muito que aprender, Sim, e porque assim a literatura ela ainda é escassa quando a gente fala assim sim. bons estudos, né, estudos bem desenhados com metodologias que permitam que a gente tire conclusões e traga essas conclusões como verdade, né, ou como, enfim, algo mais próximo da verdade para a clínica, elas são escassos esses estudos. Então, a gente ainda precisa andar um pouquinho, mas basicamente assim, toda essa história ela começa quando a gente vê a associação da obesidade, essa que você colocou, né? Assim, a obesidade como sendo um problema que leva à irregularidade menstrual. Então,
Especialmente essas alterações metabólicas, né, que a obesidade traz com ela. Metabólicas, hormonais, imunológicas, né? O próprio estado inflamatório, né, que está por trás da obesidade, que é algo que talvez não para você, nutricionista, e talvez não para quem estuda obesidade a fundo há muito tempo, mas para mim, como médico, é algo novo. Não foi algo que eu vi na minha formação, não foi algo que eu vi na faculdade, foi algo Eu que eu também não aprendi vi, não. depois, né? Na verdade, a ciência mostrou isso pra gente depois da nossa faculdade, viu? Que a obesidade era um estado inflamatório sistêmico e discreto. Então, isso agora que a gente vê isso, assim, muito bem estabelecido, né? Provavelmente isso tudo tem a ver, né, com um desequilíbrio, né, da máquina, vamos dizer assim, né, do corpo, que repercute sobre inúmeras funções, e a fertilidade é só mais uma das funções que sofrem interferências da obesidade, né? É isso mesmo. Então, assim, e o que é interessante é que a gente fala da irregularidade menstrual, mas a gente vê uma diminuição da ocorrência de gravidez, um aumento na má evolução da gravidez, um aumento nas perdas gestacionais nas mulheres que têm alterações menstruais, mas a gente também vê isso nas mulheres que não têm alterações menstruais e que são obesas, né? Isso vale tanto para concepção natural, para concepção espontânea, quanto para concepção por reprodução assistida. Então, mesmo as mulheres que têm a menstruação regular, bonitinha, mas são obesas, só o fato delas serem obesas não quer dizer que a menstruação regular diz que ela é super fértil. Não, os estudos que são feitos assim, populacionais, né, avaliando os grupos, né, comparando obesas e não obesas, eles mostram isso, né, que a fertilidade, né, a fecundidade, esse é um termo até mais utilizado na maioria dos estudos com obesidade, assim, que ela está diminuída nessa população. E aí todos esses mecanismos que a gente colocou agora há pouco, né, metabólicos, hormonais, inflamatórios, né, ou imunológicos, todos esses mecanismos eles são elencados sem que a gente entenda a fundo muito bem o que cada um deles, qual que é o papel de cada um deles, mas provavelmente é uma combinação de papéis, né? Então, daí também vem a complexidade da gente resolver esse quebra-cabeça, né? Acho que ao longo da conversa aqui a gente vai desenvolver essa parte de abordagem terapêutica, mas a gente vai ver que não é simples assim. Né? Que cada caso é cada um, né? Porque tem idade, tem tantos outros fatores que influenciam também, né? Exatamente. Nessa questão até da infertilidade, eu acho muito interessante o que é pontuado por alguns estudos, assim, que mencionam até os aspectos biopsicossociais, né, da obesidade, né? Então, assim, olha, talvez a mulher obesa tenha menos desejo sexual, né? Talvez ela tenha uma frequência sexual diminuída. Isso são fatores para a infertilidade, né? Sim. Já pegando um link para fazer um elo, né, de preocupação na conversão, né, do desejo sexual em compulsão alimentar, né? Então, às vezes, todo esse cenário de dificuldade para engravidar, levando a uma alteração na função sexual, ou vice-versa, né, faz um link com a compulsão alimentar, e aí é aquela famosa bola de neve, né, que vai crescendo, e os problemas vão se somando e vão acontecendo, e a gente depois tem uma dificuldade muito grande de ajudar essa pessoa a percorrer o caminho inverso. A gente ouve isso muito no consultório, né? E assim, a gente está fazendo um questionário, ainda estamos aplicando. A gente pegou algumas mulheres antes da cirurgia bariátrica e aplicamos aquele índice não é de fertilidade, gente. É de função sexual. É um índice americano de função sexual, que ele tem alguns nichos que a gente fala, domínios que a gente fala. E um deles é libido, tem o domínio de desejo e tal. E é bem legal, é uma pontuação, e aí a gente aplicou antes da cirurgia bariátrica e aplicamos um ano depois da cirurgia bariátrica, para a gente ver se esse índice melhorava. Porque alguns estudos já mostram para a gente que melhora. Não a questão da fertilidade em si, mas essa questão mesmo que indiretamente repercute na fertilidade, na fecundidade, que é a função sexual da mulher. E a gente tem encontrado, então, e os estudos também têm mostrado, alguns com pacientes bariátricos, que melhora isso, por conta da melhora da autoestima mesmo da mulher, né?
da questão dela com o parceiro e dessa questão social e psicológica que ela não enfrenta antes da cirurgia, né? Falando mais especificamente das mulheres, que 85% de pessoas que fazem cirurgia bariátrica hoje são mulheres. Então, a gente acaba falando um pouco mais delas nessa questão, né? Uhum. Que mais? E eu tive uma perguntinha que eu achei interessante, que agora que me perguntaram aqui, perguntaram pra gente aqui, que Legal. é uma pessoa que fez cirurgia de bariátrica há 6 meses e ela quer saber por que que ela tem algumas irregularidades menstruais, se isso tem a ver com a cirurgia bariátrica. É um caso muito individual, né? Uhum. Sim. Na verdade, assim, até pode ter, né, Mari? Porque eu não sou especialista em cirurgia bariátrica, mas, assim, é muito razoável a gente pensar que o caminho inverso em excesso também pode levar a problemas. Então, se você tiver uma desabsorção muito grande, né, enfim, você pode Alguma ter deficiência? alterações de eixo, né? Agora, também acredito que, dependendo do tempo da bariátrica, isso possa ser momentâneo, né? Então, eu acho que é um caminho a se percorrer, né? Sempre é um caminho. Então, nunca é assim, virar uma chave, né? Nunca é apertar um interruptor e sair de um estado para outro, né? É sempre um caminho. Uhum. E aí a gente, na verdade, esse caso teria que ser avaliado de uma forma Tem que procurar personalíssima, né? ajuda. Eu acho que sim, né? Eu acho que assim, aí a gente vai fazer claro, vai estudar uma série de outros links, né, hormonais, enfim, fisiológicos, para que a gente possa chegar à conclusão que de repente é só bariátrico, se é algum déficit nutricional, né, que foi perder o peso muito rápido, né? Então a gente tem assim, quando a gente esses estudos de relacionando obesidade, o peso, né, e fertilidade, eles mostram que, por exemplo, acho que não é o caso, mas quando você tem um déficit ponderal muito grande, né, a gente usa índice de massa corporal ainda porque é uma referência, embora a gente saiba que tem uma série de críticas Mas com é um relação, índice. mas é um Uhum. índice. Uhum. Índices de massa corporal muito baixos, eles podem ser até piores, na verdade, do que os índices elevados. Então, Uhum. tem que ser analisado caso a caso, Casa a né? casa. Tá certo. Mas, assim, a tendência, na verdade, é melhorar, né? Uhum. Uhum. Tá? É. Então, acho assim, que nessa questão da obesidade, assim, você falou que a gente separou o capítulo, né? Acho que a gente pode, assim, pensar em separar 3 componentes, né? Então, assim, ó, a intervenção não medicamentosa, a intervenção medicamentosa e a intervenção cirúrgica, né? Isso por quê? Porque eu até acho que em algum momento talvez a gente vai chegar em resultados muito próximos para todos esses grupos, só que por Uhum. enquanto eles estão em momentos muito diferentes, né? A gente tem um caminho percorrido científico muito mais, com uma bagagem muito maior para a intervenção não medicamentosa, né? Não tem nenhuma dúvida disso. Para Uhum. intervenção medicamentosa, a gente tem drogas usadas já há muitos anos, que vêm ainda sendo estudadas, outros que vêm aparecendo, né? E aí os estudos vão vindo. E a bariátrica, embora não seja exatamente uma coisa nova, mas se você for olhar em comparação com esses outros 2 setores, vamos assim dizer, né? É um setor ainda em É expansão, muito, sim. muito inicial. Poucas publicações. Nessa parte reprodutiva, muito poucas. É, Com tem pouco. certeza. Então, e aí, quando o paciente chega no consultório, seu paciente chega no consultório e você vê que ele tem, então, uma questão de dificuldade de engravidar, uma mulher tem dificuldade de engravidar e ela é obesa. Então, existem, assim, alguns critérios, ou então um caminho primeiramente, o que ela tem que recorrer? Tá, então O que vamos lá. você... Assim, eu acho que assim, o raciocínio é um raciocínio que para mim parece mais óbvio, né? Sem dúvida nenhuma, mudança de hábito de vida, primeira coisa. É o componente que você tem que explorar de cara, né? Porque Sim. a gente sabe que, normalmente, né, as mulheres obesas, ou as pessoas, os indivíduos obesos, né, eles têm hábitos ruins, né? Talvez Uhum. não, enfim, Por vários fatores, vários vários motivos. fatores, alimentares, né? A falta do exercício físico, né? Enfim, costumes ruins, né? Não é só o que come, é a hora que come, como come, né? A gente sabe que hoje a gente vive uma vida acelerada, né? Então isso, o ambiente é um ambiente favorável. As pessoas que Uhum. têm uma tendência a tentar compensar a ansiedade com a comida, né?
elas são super acolhidas por esse ambiente acelerado, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é tentar abordar sobre esse aspecto, né? Na Ótimo. minha prática, isso é muito difícil, porque tem muita coisa para abordar numa consulta de infertilidade. Então, imediatamente atrelado à questão de hábito, né? Eu acho que eu preciso de você, né? É engraçado a gente estar aqui conversando de uma forma informal, né? E foi engraçado um encontro que a gente teve um tempo desse atrás aí no aniversário de um amigo comum, né? Que o seu marido bateu no meu ombro e falou: Nossa, né? E você tem mandado muito paciente para a Mari e tal, e você, com certeza, é porque você comentou com ele, e você deve estar vendo, assim, e com certeza aumentou muito o encaminhamento nesse último ano, Sim. porque eu acho que, assim, é fundamental ter o nutricionista junto, e eu diria mais, eu acho que o endócrino clínico também, né? Então, assim, o fato de eu estar estudando obesidade agora, no meu ponto de vista, pelo menos, não me torna apto a abandonar o endócrino, muito pelo contrário, né? Eu acho que Sim. eu preciso mais Parceria. do endócrino. Então, a gente é um trio aqui, né? Pensando do É ponto isso de mesmo. vista assistencial imediato, né? É Então, isso eu mesmo. preciso do profissional de nutrição e eu preciso do endocrinologista do meu lado, porque a gente vai junto, né? Então, assim, abordar hábito de vida. Vou fazer o seguinte, já vou fazer num link com o que a literatura traz, tá? Beleza. Para as suas perguntas. Então, assim, qual que é o problema do hábito de vida? O problema do hábito de vida é, primeiro, a gente não sabe o que orientar. Então, é muito difícil. Eu tenho inúmeras possibilidades de frequência, de tipo de exercício, né? Eu tenho que ter cuidado para não trazer uma lesão física para essa pessoa que a gente está mandando se beneficiar do exercício, né? Isso tudo gera uma dificuldade de estabelecer uma fórmula. Então, assim, qual que é a primeira dificuldade? Eu não tenho fórmula mágica. Então, assim, Bruno, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr? Eu tenho que fazer ginástica? Eu tenho que fazer natação? Eu tenho que fazer bicicleta? Não sei, né? Então, o primeiro desafio é esse. Quando o paciente já sai do seu consultório sem uma orientação direta, isso já é um ponto de dificuldade. Ele precisa ter força de vontade para passar por cima, né? Para ir Entendi. atrás. Porque eu acho que o segredo, né, vai ser assim, ele vai procurar o que ele gosta, o que ele consegue realizar de uma maneira mais eficiente, né? Mas, Exatamente. enfim, a literatura não me dá fórmula matemática, né? Aí ela fala assim, olha, os estudos normalmente são assim, fizemos um programa de intervenção dietética, de intervenção com exercícios e de acompanhamento psicoterápico, né? De acompanhamento emocional, né? Qual que é o problema? A questão é que quando você vai... Tem um estudo que eu gosto, acho bem legal, que é o estudo Lifestyle, que é um estudo que foi publicado Sim. tem 2 anos na Human Reproduction, que é a revista mais importante, uma das mais da especialidade no mundo. E ele mostrou o seguinte, olha, não altera a chance de concepção, nem espontânea, nem por reprodução assistida. Nas que perderam P, comparando as que perderam, as que fizeram, as que perderam P não, as que fizeram o programa versus as que foram direto para a reprodução assistida, não melhora. Mas melhora se eu separar, por exemplo, aquelas mulheres obesas com ovário policístico, ou seja, aquelas que não ovulam regularmente. Aí, para essas, por exemplo, foi benéfico. Então, assim, quando eu falo de exercício, qual é a minha verdade hoje? A verdade que eu posso acessar como verdade é essa, olha, para mulheres obesas que não ovulam regularmente, ou seja, aquelas que não menstruam regularmente, não ovulam, que têm ovário policístico, que é a principal causa associada, né, que faz esse link entre fertilidade e obesidade, para essas mulheres a intervenção de hábito tem benefício, tanto para a concepção espontânea, quanto para a concepção e reprodução assistida. Mas se a mulher ela é obesa e não tem alteração menstrual, o benefício não fica claro. Entendi. E aí entra uma contradição, né? Porque quando a gente vê os estudos só populacionais avaliando a taxa de gravidez, comparando mulheres obesas e não obesas, a gente tem uma taxa menor nas obesas, mas parece que só intervir nos hábitos de vida não é suficiente para conferir ou para retomar a fertilidade para todas essas mulheres, né? Ou seja, é importante avaliar o caso individualmente e aquele Individualmente. velho lance do tratamento da obesidade, Bruno, que eu acho que é tratar a obesidade com a gravidade que a obesidade tenha. Então, se a gente precisa intervir de uma forma medicamentosa, porque é uma obesidade um pouco mais grave e que demanda o uso de medicamento, a gente não ter também preconceito e tentar passar isso para o paciente, de que ele não pode ter preconceito de usar remédio. Se está na hora de ele usar remédio, ele precisa usar remédio. Se está na hora dele fazer uma cirurgia bariátrica para que isso se melhore,
é a parte mais grave do tratamento, mas para casos graves de obesidade, né? Então, quanto maior a gravidade da obesidade, o tratamento também tem que ser mais grave, mais severo, né? Sabe o Então, que acho eu que é isso. vejo? Eu observo muito isso, o seguinte, eu acho que a gente está deixando de ver a obesidade como um problema de saúde. A gente, que eu falo assim, todos nós, a sociedade. Todos Por quê? nós, A obesidade está crescendo, está ficando comum você ver pessoas acima do peso. E aí, às vezes, mesmo você, profissional de saúde, recebe a pessoa no seu consultório e você não enxerga aquele problema. Então, isso é que é uma coisa importante, às vezes, porque é do não enxergar a obesidade como doença que vem o preconceito, por exemplo, do remédio, né? Sim, sim. E eu acho que é muito importante o que você falou, assim, não é que todo obeso precisa de remédio, mas a gente sabe que uma boa parte precisará, né? Sim, sim. E é muito provável, o remédio ele vem naquele segundo lugar, né? A gente tem menos conhecimento do remédio com relação à fertilidade especificamente do que da mudança de hábito, né? Mas a gente tem, assim, alguns pequenos estudos mostrando o benefício, principalmente nessa população de mulheres obesas que não têm ciclos regulares, né? Ou seja, aquelas com ovário policístico, mas que ainda são também muito iniciais, né? Entendi. Dos medicamentos, assim, que a gente vê melhor estudado, o Orlistat, né? Que tem uma dificuldade, assim, relativamente significativa para uso por conta dos efeitos adversos, né? Que eu adoro. Da diarreia. Não, eu legal, adoro porque assim, eu digo que o Orlistat é educativo, né? Ele me educa, mostra se o paciente está fazendo a dieta ou não. Se ele está comendo gordura, vai ter diarreia. Se ele não está comendo, não vai ter efeito nenhum. E também não tem... Não, diga lá, te Não, e também não tem ele não atinge o sistema nervoso central. Então, na verdade, é uma questão bem física, né? Então, por exemplo, as mulheres que estão tentando engravidar e tal, às vezes é a única das alternativas. Outras medicações ela não pode usar naquele momento. Não sei, estou viajando aqui, mas não, é eu um noto medicamento isso. ótimo, assim. De novo, não sou um profundo conhecedor, mas assim, é um medicamento ótimo, acho que é uma droga ótima. Só que é isso, é que aí vem, paralelo ao que você falou, aí vem aquela linha que fala, não, hoje em dia não tem mais problema comer gordura, não, o problema é comer carboidrato. Aí vem aquelas dietas cheias, aquelas, né? E aí, às vezes a pessoa faz o quê? Não, essa pessoa aí tá doida, eu tô tendo diarreia, eu vou continuar comendo minha gordura, parou o listado de troca o profissional, né? Ai, pois é. É uma Esse é o dificuldade. problema. Né? Eu Mas sei. assim, é uma das drogas que tem estudado. E a outra, assim, que está mais recente, é a liraglutida, né? Que é uma droga que tem um preconceito, assim, pela própria maneira de administração, né? Que é um injetável enfim, é um injetável e o que a gente tem mais ou menos assim, o que a gente tem de base científica mostra que é uma droga que você vai usar sem prazo para parar, né? Que a retirada até hoje tem demonstrado que você tem ganhos semelhantes ou maiores de peso, como a gente já viu, né? Não é uma história nova, é uma história, né? Sim, sim. E aí, assim, a pessoa fala, pô, vou ter que usar uma injeção todo dia pro resto da minha vida. Aí já gera esse preconceito que você falou, né? E também vem os efeitos adversos, né? Dá muita náusea no início, principalmente. Então, algumas pessoas acabam descontinuando. Mas, sem dúvida nenhuma, assim, para o paciente, né? Para a pessoa que recebe a indicação, e de novo, assim, eu ainda acho que essa indicação, ela não vem de mim nem de você, ela vem de uma combinação e de uma parceria fundamental com o ginecologista clínico, tá? Sim, tá. Né? Mas assim, é isso, os resultados são muito bons, tá? A gente só não consegue ainda fazer uma correlação forte com função reprodutiva. Mas é aquilo, perdeu peso, em tese, você está tirando, né, todas aquelas alterações metabólicas, hormonais, inflamatórias, ou diminuindo essas alterações, né, que vai funcionar para algumas pessoas, certamente, né? Para boa parte delas, né? Por coincidência, vamos falar de reprodução, que eu sei que você quer falar de reprodução. Por coincidência, ontem eu atendi uma paciente que já tem um filhinho de fertilização in vitro. Ela é obesa grau 2, e aí ela veio agora para mim, porque ela entrou numa fila do HMIB, aqui do hospital, aqui o público aqui, e para ter o segundo filho, ela vai tentar ter esse segundo filho, inclusive, pelo HMIB. E ela me falou assim, doutora, para variar, né? Porque o paciente muitas vezes chega no meu consultório, ele tem um prazo para emagrecer, eu quero morrer.
Aí ela falou assim, doutora, eu tô no número 300, eu acho, na fila do HMIB, então eu devo ser chamada esse ano ainda. E aí eu preciso, quando chegar lá na fila do HMIB, eu preciso estar sem obesidade. Porque se eu tiver na obesidade, eles já me descartam do processo de reprodução assistida. É verdade isso? Então, Mari, assim, eu não trabalho no serviço público, né? Então, a Aham. informação que eu tenho é praticamente a mesma que você tem. Assim, vem das pessoas de conversas Não, paralelas. mas, por exemplo, se a paciente vier, vamos sem pensar no serviço público, mas Uhum. a primeira coisa que você pede para que a paciente que quer engravidar e que está com dificuldade e ela tem a obesidade, ela precisa sair desse estado? Como que você aborda isso? Então, eu tenho uma visão diferente desse ponto. Olha só, É? o que que acontece? Você falou aí que a paciente vem no seu consultório com tempo, né? Lá no consultório de fertilidade, essa é a principal variável. Então, assim, eu não consigo generalizar, porque a primeira pergunta é quantos anos essa mulher tem, né? O que que acontece? Hoje a gente sabe, assim, estabelece-se, né, de uma maneira, assim, olhando para o que a gente tem de dado populacional, Uhum. estabelece-se como primeira fronteira, né, para uma aceleração na perda de qualidade dos óvulos, principalmente, os 35 anos. A gente sabe hoje que, assim, até 35, o potencial reprodutivo da mulher ele praticamente não está abalado pelo tempo, né? Acho que a Entendi, gente pode dizer dessa forma. A partir dos entendi. 35, começa a haver uma aceleração na perda de qualidade desses óvulos. Quando eu falo em qualidade de óvulo, estou falando em quê? Estou falando na capacidade desse óvulo de ser fecundado ou, de uma vez fecundado, levar à concepção de um embrião geneticamente normal. Então, essa capacidade ela vai sendo perdida numa velocidade um pouco maior a partir dos 35. E Ali por começa volta uma dos, corrida mesmo contra o tempo. por volta dos 37, 38 anos, essa queda ela se acelera um pouco mais e a partir dos 40 ela entra numa queda muito acelerada, né? Então, veja só, é muito diferente para mim se eu recebo uma mulher no consultório com infertilidade, ela tem 30 anos de idade e ela precisa perder bastante peso. Eu não acho que a gente deve falar assim, olha, perca peso e volte depois. Isso jamais, Entendi. né? Tchau, vai perder peso primeiro? Porque aí ela vai voltar com 38 anos, muitas vezes, não perdeu peso, e eu deixei de acompanhar e de orientar essa mulher nos momentos que talvez ela tenha mais precisado da minha orientação. É isso, Então, eu acho que assim, concordo. acompanhar de perto, né? Mas assim, uma mulher de 30 anos, do ponto de vista etário, a gente tem assim, uma margem Boa. boa para poder Pois tentar é, essa que eu trabalhar as atendi, condições. essa que eu atendi tem 37. Pois é, o problema da mulher com 37 é o tempo. Porque assim, veja, a gente sabe, né? Muitas vezes a pessoa com excesso de peso, a pessoa obesa, ela vai fazer um esforço enorme para perder peso e não conseguir perder. A gente sabe disso. Não é todo mundo que consegue perder. E nem é todo mundo que está disposto ou que vai para a bariátrica, que tem acesso à bariátrica, né? Então, Uhum. assim, eu corro risco, se eu for muito radical, eu corro risco dessa pessoa sair do meu consultório e voltar 2, 3 anos depois sem ter perdido peso. Às vezes até com uma ansiedade maior que levou ela até a ganhar mais peso e ela não engravidou e aí ela não tem mais tempo. Porque o tempo Ó, a gente por falar perdeu. em ansiedade, a Rosemary, que eu acho que deve ser sua paciente, falou que você aguentou ela muito. Escreveu aqui que você aguentou ela muito com a ansiedade dela. Mas quem não fica ansioso, Ela é né, uma querida. gente? É. Quem que não fica ansioso num momento desse? É difícil Exato. ficar Então, assim, ansioso. aí você tem já a dificuldade reprodutiva como sendo um fator de ansiedade, né? Aí o tempo Uhum. que ela tem que esperar. Então, assim, o que que eu acho que acontece? O que que eu imagino? Eu imagino que no serviço público existam outras preocupações, né? Não é que as pessoas de Uhum. lá, os mentores, aliás, eu conheço todas as pessoas do HMIB, é uma equipe excelente. Mas não é que eles não valorizam isso ou não entendem isso. É que ali Existe uma trabalha-se com dinheiro público, triagem. né? Não, E e o dinheiro existe uma público tem que ser triagem, é. aplicado, né? Tem que ter uma E, triagem, né? Porque a fila é grande também. Eu entendo. e é um Nem outro era crítica problema. que eu queria fazer. Eu queria fazer, saber, na verdade, como você aborda isso no seu consultório. Então, se Então, você eu tiver abordo algum. dessa maneira, assim, eu olho para a Aham, idade. Eu olho para a isso, idade e, entendi. assim, eu gosto, Mari, de fazer o gráfico todas as vezes no consultório. Então, assim, esse é um Hum, tempo que eu não acho que é um tempo perdido da consulta, eu acho que é um ganho.
Então, normalmente, a pessoa que está na minha frente, ela sai, inclusive eu brinco sempre, eu falo, olha, eu gosto de rabiscar e o rabisco é seu. Então, a pessoa sempre sai com um rabisco na mão. E como é que E é esse aí, rabisco aí? Que eu fiquei curiosa. O gráfico meu Deus, teria que de... rabiscar aqui. Vai me fazer Não, rabiscar é um aqui no gráfico de trabalho? evolução dessa perda É, dessa função da fertilidade? é uma curva que mostra isso, que até 35 anos você está mais ou Hum, menos num platô, né? Aí hum, dos 35 ao 37 baixa um pouquinho, vai baixando, né? Então, uma curva. entendi. Então, eu mostro para ela e eu falo assim, sempre eu puxo uma seta e falo, olha, você está aqui. É aqui onde você está. E aí, qual que é o problema? O problema é que eu não tenho como personalizar com Uhum. que velocidade a pessoa vai seguir naquela curva, porque aí estou olhando para aquele dado populacional. Mas eu posso ter uma pessoa que vai mais rápido e também ter uma pessoa que vai mais lento, Sim, né? mas você tem que Só que eu mostrar não para ela o tenho. que acontece com a maioria das pessoas, né? Exatamente. É E isso aí a mesmo. gente decide junto. Então, o que que eu acho? Uhum. Eu acho, Mari, que quando eu estou lá na clínica de infertilidade, né? Então, ou seja, eu estou diante de uma pessoa que está com dificuldade de engravidar, eu acho que os caminhos, as coisas correm paralelamente. Legal. Porque eu gosto muito de contar um caso. Não vou falar o nome, lógico, mas uns 4, 5 anos atrás, eu atendi um casal de obesos, tá? Ela já tinha 40 para 41, quer dizer, ela não tinha tempo, tá? Olha a Fabiana falando que eu sempre entrego o papelzinho. Oi, Thaís. Ah, eu quero ver esse Olha aí. papelzinho depois. Depois Depois você eu vai, faço o papelzinho para você, Mari. faz o papelzinho. Então, esse é um casal de obesos, ela já tinha 40 anos, tá? Uhum. E aí eles me procuraram, olha, não estamos tentando engravidar, não conseguimos. Essa paciente especificamente, ela tinha uns outros problemas endócrinos, estavam sendo acompanhados por um endócrino daqui da cidade. E aí, enfim, quando tudo da parte endócrina estava alinhado, exceto a obesidade, chegou a hora de fazer a reprodução assistida, ela já tinha 40 anos, a gente não tinha como esperar. Tinha E aí tempo. veio essa recomendação, olha, é preciso olhar para o peso, né? Por quê? Porque não é só eu te ajudar. Depois você tem 9 meses para percorrer de gravidez. E a gente sabe que a obesidade, ela eleva o risco de uma série de problemas gestacionais, né? Pressão alta, diabetes gestacional. Inclusive perguntaram aqui, uma pessoa perguntou se quem tem obesidade tem uma chance maior de ter pré-eclâmpsia na gestação. Tem uma chance maior de ter qualquer problema hipertensivo na gravidez. Desde a hipertensão propriamente dita até seus agravamentos, né? Que é pré-eclâmpsia e eclâmpsia, né? E diabetes gestacional. E aí é interessante porque esse caso que eu estou contando foi exatamente isso. Nós fizemos a fertilização e eu não me lembro se foi de primeira, mas ela engravidou logo. Tá? E aí, ao engravidar, veio novamente a orientação da minha parte e junto com a endócrino, ó, precisa perder. Uhum. Então, essa moça, ela saiu do meu consultório, marcou consulta com a nutricionista. E aí, Mari, foi assim, ela saiu do consultório, primeiro exame de pré-natal, nessa época eu ainda seguia pré-natal. Então, primeiro exame de pré-natal, glicemia 98, ela já tinha mudado o critério, então era diabetes gestacional de cara. Essa moça saiu do consultório e foi para a nutricionista. A nutricionista fez uma dieta personalizada, né? Nada de xerox, né? Nada de copiar Pelo amor de colar, Deus. né? Uhum. E essa pessoa, ela é assim, eu acho que é um caso de sucesso de orientação. Porque, assim, é óbvio, ela pesava 114 quilos. Tá? Ninguém que pesa 114 quilos está bem fisicamente, né? Quase impossível, a não ser que a pessoa tenha uma altura, né? Essa gestante, ela seguiu as orientações, tá? Ela não usou nada de medicamento, nenhum medicamento, tá? E ela terminou a gravidez pesando 101. Então, ela perdeu 13 quilos em 9 meses e a bebê que nasceu pesando, se não me falha a memória, 3.700. Então, na Eita, nós. verdade, ela perdeu quase Mais. 17 quilos. Um pouquinho mais, acho que isso, né? Se você for pensar, né? E numa gravidez saudável, né? Então, eu acho que essa questão, como eu disse, ela tem que ir em paralelo. E é um paralelo que começa lá no diagnóstico da infertilidade, ele atravessa o tratamento e vai atravessar a gravidez inteira. Então, assim, a gente tem condições de, abordando sem desespero, mas de uma forma correta e conscientizando bem a pessoa, e a pessoa, claro, aderindo
bacana as orientações, chegar ao fim da gravidez com um resultado excelente. Muito Esse caso é um caso super legal que eu tenho, assim. Muito legal, muito legal. A gente, inclusive, assim, graças a Deus deu tudo bem, sucesso e tal. Mas a gente, mesmo que a paciente chegue com um nível de obesidade grande na gravidez, a gente orienta que ela pelo menos consiga manter aquele peso. E até o final da gestação, né? Porque a perda de peso durante a gestação, a gente fica meio que sem uma margem de segurança de como aquilo vai afetar o bebê, o crescimento do bebê. Mas, assim, hoje em dia os exames também fetais nos ajudam muito a controlar a saúde da criança e ver se, então, em paralelo, a gente consegue emagrecer e melhorar metabolicamente essa gestante, né? Então, a gente consegue monitorar isso melhor. O que eu dizia sempre era assim, olha, principalmente depois de engravidar, assim, você não vai fazer dieta para emagrecer. Isso. Né? Só que acontece isso, aqui a maioria boa parte talvez, eu estou falando de maioria, mas não tem uma estatística para isso, mas assim, uma boa parte dessas pessoas come tão errado que só o fato de começar só arrumar, arrumar né? a alimentação, é isso mesmo. Porque você tem o consumo, né? Eu sempre brincava assim, olha, você está produzindo uma pessoa aí dentro, né? Isso te demanda uma energia enorme, então você vai gastar energia por estar grávida, né? Verdade. Então, assim, se você conseguir ingerir a sua demanda, a sua necessidade, tem uma chance grande de você perder, tá? E maior ainda disso que você falou, de pelo menos manter, o que já é muito bom, né? O que já é muito bom. Legal. E eu tô com um caso também lá no consultório de uma paciente que fez cirurgia bariátrica, na verdade ela era diabética, e ela fez cirurgia bariátrica e ela tá com dificuldade de engravidar por outros motivos, ela fez todos aqueles exames e tá tentando agora a reprodução assistida. Doutor Bruno, e aí o que eu vejo de diferença, assim, eu vejo muita diferença de mulheres que engravidaram antes da cirurgia, quer dizer, quando eram obesas, tiveram seus filhos obesos, e depois da cirurgia. E ela já tinha tentado fazer esses procedimentos antes da cirurgia. E agora ela tá tendo mais êxito, pelo menos porque tá com a diabetes dela controlada. Então, assim, é importante que metabolicamente essa paciente também esteja controlada para que essa fertilização tenha um pouquinho mais de sucesso? Sem dúvida nenhuma, né? Assim, a gente cai lá no começo da nossa conversa, né? Assim, isso aí, que assim, é inegável que a obesidade em si, ela é maléfica, né? Ela é maléfica para tudo, né, na vida. Então, assim, a gente fala assim, a gente está falando de fertilidade, mas assim, a gente tem que lembrar que a fertilidade ela é uma função do corpo. É um corpo que está desequilibrado, né? Ele provavelmente, pela obesidade, ele vai ter desequilíbrio em inúmeras funções e a fertilidade é mais uma delas, né? Entendi. Agora, sabe que você falou da bariátrica, assim, é aquilo, né? É o que você tem de mais escasso na literatura ainda, né? Mas assim, você tem alguns estudos também ainda de nível de evidência ainda não muito elevado, mas mostrando que você tem melhora de resultado em reprodução assistida pós-bariátrica, né? E provavelmente, eu vou arriscar dizer uma coisa que, vou me colocar como leigo, porque eu vou chutar uma coisa dessa área da bariátrica, né? Eu sou capaz de dizer que talvez, de todas as intervenções, né, seja a que de uma forma mais eficaz tenta restituir o status, né? Eu acho. Porque é isso. Acaba não dependendo muito da pessoa, né? Você causa ali mudanças na máquina, né? Na máquina, né? E, claro, gera déficits também, né? Mas são déficits que você consegue, né, na maior parte dos casos, fazer uma reposição satisfatória. E aí você, que aí é o papel da Nutri, né? Que a gente precisa dela, de novo, né? E eu acho, sim, que tem benefício, tá? Acho que tem muito benefício. Só acho que a gente tem que ter cuidado para não virar oba-oba. Me preocupa sempre o outro lado, sabe, Mari? Sim. De repente, todo mundo está fazendo bariátrica agora. Sim, claro que não. Né? E aí, a gente sabe hoje que, assim, aqui no Brasil, pelo menos, né, você tem, assim, os critérios que, por muitos, são considerados até radicais, né, assim, bem restritos. Conservadores. Né? Conservadores, né? Mas eu acho, assim, eu tendo a ver com uma certa simpatia essa visão mais conservadora. Se a gente pensar que liberar demais, daqui a pouco você vai ter um monte de gente sem indicação. Cirurgia bariátrica, né? Não, e a gente tem que lembrar que é uma cirurgia, tem complicações, né?
não é 100% resolutivo para todo mundo, né? Uhum. Existe né? E tem que lembrar que aquele compromisso lá da mudança de hábito, ele não deixa de existir para quem fez bariátrica, né? Não, de E jeito pelo nenhum. contrário, né? Ele fica até mais assim, ó, O entrou na monitoramento é faixa, né? muito mais Puxa, né? intenso. É, com Tem que, certeza. tem que ter uma consciência de que essa mudança de hábitos, assim, ela é muito importante depois também. Então, Uhum. Tá. E o que mais? Em relação ao seu capítulo, você falou também diretamente sobre os efeitos potenciais da obesidade, sobre os resultados da fertilização in vitro, que é uma especialidade uhum, sua que você faz, né? Que sim. então aumenta a estimulação ovariana pela influência do hormônio, tem um aumento do risco de cancelamento do ciclo de tratamento, né? Você vê algumas vantagens, isso a literatura mostra e você vê na sua prática também, né, doutor? Na verdade, é, na verdade, assim, é que provavelmente pelo próprio panículo adiposo, né? Os medicamentos que a gente usa na estimulação ovariana, eles são todos de administração subcutânea, né? Então, é a absorção, na verdade, dos medicamentos, provavelmente, que está diminuída em algumas mulheres com peso muito aumentado, né? E aí isso gera, como absorve menos, estimula menos, né? Se estimula menos, você tem uma captação de uma quantidade menor de óvulos, né? Ou você tem um aumento de cancelamentos por falta de resposta, né? E além disso, assim, para a fertilização, aquela realidade, ela existe, assim. Os estudos que usam, especificamente estudam obesidade na reprodução, eles mostram que as mulheres obesas que fazem reprodução, elas têm uma tendência a ter mais perda gestacional, né? Esse aumento de perda gestacional provavelmente tem a ver com qualidade do óvulo, por mecanismos que muitas vezes a gente nem sabe explicar direito, né? Mas aí cai de Entendi. novo naquela questão, olha, você tem um organismo inflamado, né? Você tem uma série de substâncias, de mediadores imunológicos, provavelmente funcionando de uma forma diferente nessas pessoas, né? Mecanismos que a gente não conhece muito bem ainda, né? Mas Tem uma que... perguntinha aqui também, ó. Vamos lá. Tenho 34 anos, não tenho filhos, tenho ovários micropolicísticos e estou acima do peso. Sinceramente, já tentei, já fui em vários médicos, tudo sem sucesso. Gostaria de saber o que devo fazer. É Já a questão do tentei... ovário Ah, eu abri a policístico, né? pergunta aqui. Pois é, então. Síndrome de ovário policístico é assim, ó. De novo, a questão do peso, ela vai ser acompanhada em paralelo. Acho que a gente precisa avaliar. Mas quando você vai para síndrome de ovário policístico, você precisa ver assim, ó. Primeiro, será que realmente é síndrome de ovário policístico? Né? Por que eu estou falando isso? Porque durante muitos anos, tá, numa geração assim, vamos dizer assim, década de 90 e talvez início da década dos anos 2000, a gente via muito isso, assim, as coisas começaram a aparecer talvez muito sobre ovário policístico e de repente todo mundo tinha ovário policístico, né? Ou seja, não é Aqui uma coisa de diagnóstico super fácil. não é. E sabe o que é mais engraçado? É porque, na verdade, o correto para essa síndrome, o nome correto é síndrome de anovulação hiperandrogênica. Então, hoje, o diagnóstico ele é baseado em 3 critérios. Você precisa ter 2 desses 3. E o ovário policístico, propriamente dito, aquele que você vê lá no ultrassom, Vê ele é no só um dos exame? critérios. Então, quer dizer, se a mulher tiver ciclo menstrual muito alargado, que é um intervalo com mais de 35 dias, né? Se isso é o normal dela, e ela tem, por exemplo, um aumento de testosterona circulante, ou ela tem um aumento de pelos em lugares onde ela não deveria ter, ela já preencheu 2 critérios e nem me importa se o ovário está policístico. Entendi. Então, essa mulher tem síndrome de ovário policístico sem necessariamente ter o ovário policístico a ultrassom. E o inverso também existe. Existem mulheres que têm uma morfologia policística, né? Você vai lá no ultrassom, faz uma fotografia do ovário e ele aparece cheio de bolinha. Mas ela não tem mais nada. E aí essa mulher acaba sendo colocada no mesmo bolo. Então, assim, a gente tem que ver se Caramba, não realmente... sabia disso. Então, a gente tem que ver se realmente é síndrome de ovário policístico, né? Entendi. Tá, se a gente caracterizou, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial. Então, a gente precisa fazer avaliação tireoidiana, né? E a gente precisa pesquisar uma doencinha chamada hiperprolactinemia,
Por quê? Não é raro, principalmente lá no consultório de fertilidade, né? Porque eu já lido com pessoas que vêm andando por um caminho, procurando um norte, né? Eu vejo pessoas que estão sendo tratadas há anos com ovário policístico, muito antes de querer engravidar, ficaram usando pílula durante muito tempo, imaginando que estavam tratando ovário policístico, e aí você descobre uma hiperprolactinemia, por exemplo, que tem um comportamento que simula a síndrome de ovário policístico, mas que é tratada de uma forma completamente diferente. Né? Então, assim, claro que é muito difícil a gente analisar o caso aqui pela pergunta, viu? Tu até abri a pergunta aqui, é a Rosana, né? Viu, Rosana? É difícil a gente analisar assim só por aqui, mas eu acho que assim existem caminhos para tentar detalhar um Descartar pouco qualquer mais. outra condição, né? E aí, olha só, de novo, você está com 34 anos, você tem uma idade em que eu acho que a abordagem do peso, ela ainda ela pode ser a primeira estratégia, desde que ela não seja uma estratégia isolada e que a gente esqueça que existem outras, né? Porque aí existe a indução da ovulação, né? A mulher que Dá tem para ovário fazer tudo ao mesmo policístico... tempo, né? Exatamente. Então, a mulher que tem ovário policístico, o problema dela é que ela não ovula regularmente. Tá? Não é que ela não ovula nunca. Tá? Então, não dá para usar a síndrome de ovário policístico como anticoncepcional também, não. Né? Mas ela ovula de uma maneira que a gente não sabe definir. Né? Às vezes demora um tempão entre uma ovulação e outra. Às vezes acontece uma ovulação sem sinais ovulatórios que permitam que a gente identifique que ela está acontecendo. Então, eu acho que assim, a gente não pode descartar a estimulação da ovulação, né? Mas andando de mão dada com a abordagem do peso. Eu acho que isso é Entendi. fundamental. Tá? Deixa eu pegar um gancho nessa ovulação, porque tem outra pergunta em relação a isso. É possível uma mulher menstruar regularmente e não ovular? Olha só, quando você vai ver os textos, né, que dizem isso, você lê sempre assim, ó. Normalmente, a mulher que menstrua regularmente ovula, mas pode haver alterações metabólicas discretas que interfiram na qualidade da sua ovulação. Você vê textos escritos dessa maneira. Mas nunca, eu desconheço, pelo menos, um aprofundamento disso. Então, no dia a dia, eu acho que isso é uma regra. Ciclo menstrual, a gente até chama de regra, né? No popular, né? Ah, minha Sim, regra, sim. né? Então, assim, é uma regra. Ciclo Sim. menstrual regular é igual à ovulação. Entendi. Mas vamos entender. Ciclo menstrual regular não precisa ser assim, sempre com o mesmo intervalo, não. Se você tem um intervalo de 2, 3 dias, um mês eu menstruo com 28, outro mês com 30, outro mês com 27. Você fica avaliando ali de 27 a 30, sei lá, de 26 a 28. Isso é uma variação muito pequena para eu considerar que essa mulher não ovula. Tá? Entendi. Então, quando a gente está falando de variação, estou falando de ciclos muito longos, né? De mulheres, normalmente, assim, o que a gente usa de critério, né, é 35 dias, né? Então, assim, uma mulher que tem ciclos, intervalos, né, menstruais, que são superiores a 35 dias, essa mulher merece atenção, porque isso sugere a ausência de ovulação, né? A ausência de ovulação, a menos regular, né? Você pode ter ovulações, esporádicas, mas que você não vai saber identificar. Aí essa mulher, depois de fazer toda essa investigação que eu falei, se eu realmente cheguei à conclusão que ela tem um distúrbio ovulatório por síndrome de ovário policístico, né? Aí a infertilidade dela é bem tratada com um ciclo de estimulação, de indução de ovulação, né? A gente tem como resolver de forma medicamentosa a ausência desse evento. Entendi. Então, em tese, estar menstruando é estar ovulando, mas existem alguns casos que a parte pode ser diferente. Outra pergunta que tem aqui é se o impacto da obesidade na fertilidade do homem é semelhante ao da mulher. E é engraçado essa pergunta, eu achei, porque essa semana eu também atendi uma paciente que está fazendo também tratamento e ela disse que jamais ela imaginou que o marido dela pudesse ter algum problema, que ela virara ela de cabeça para baixo, virara de cabeça para baixo e nada, e não via nada, e falava que era psicológico, que ela precisava melhorar a cabeça dela e tal, até porque o marido já tinha um filho do primeiro casamento. E aí, de repente, o médico falou, quer saber?
Vamos dar uma olhada? E aí fez o espermograma e viu que no marido tinha, na verdade, uma contagem de espermatozoides um pouco inferior. E aí foi uma crise, porque aí ele pensou, e esse meu primeiro filho, então, como é que eu tive? Ele não é meu, e aí foi uma confusão, mas aí era assim, enfim. Porque ao longo da vida, esse primeiro filho ele teve há 20 anos atrás e agora estava tentando engravidar nesse segundo casamento. E ele ganhou muito peso ao longo desse tempo. Então, a princípio, os médicos não pensaram que poderia ser, o problema ser com ele, né? E deixaram para o final. E era, na verdade. Então, é interessante isso, né? Que a obesidade masculina também interfere nessa fertilidade, né? Não, sem dúvida nenhuma. Na verdade, assim, essa história que você contou tem vários pontos que são importantes. Primeiro, lembrar do fator masculino, né? Você sabe que 30% dos casos de infertilidade, eles são exclusivamente por fator masculino. Olha aí, gente. E tem gente que não pensa nisso. Até por machismo mesmo, né? É engraçado isso, Bruno. Sem dúvida. Não, e tem outros 30% que são por fatores mistos, combinados. Você tem fator masculino e feminino. O match. Entendi. Então, se você somar, quer dizer, você vai ter fator masculino em 60% dos casos de infertilidade. Então, assim, primeira coisa importantíssima. Não dá pra gente esquecer, não dá pra gente ser preconceituoso, não dá pra gente ser machista. Aliás, não dá pra ser machista hoje em dia, mas por muitos motivos, né? Pelo amor de Deus. Acho que nunca deu, né? Mas hoje em dia, pelo amor, né? Machismo não, mas assim, a sociedade é machista, não tenha dúvida. Já ouvi no consultório de pessoas, assim, absolutamente bem informadas, que não, isso, eu já tive filho e tal. E aí vem o gancho para o segundo ponto que eu queria falar. É isso que você colocou. Ter filho anteriormente não significa que você não tem problema. Né? Lembre-se que o tempo passa, independente de ganhar peso ou não. Se ganhou peso, tem mais um fator pior além ainda do tempo, né? Tem mais... E outra coisa, é aquela história, né? Para engravidar, né? Na prática, você só... Na prática não, em tese, você só precisa de um espermatozoide, né? É a então, magia, tem aquela magia, né? Se você tido um filho anteriormente, né? Não significa que você não tinha uma alteração seminal que pode estar progredindo, né? Para pior ao longo do tempo, né? Então eu acho que todos esses aspectos eles merecem atenção. Agora, especificamente com relação à obesidade, eu até faria uma provocação. Eu acho que é até pior para o homem, porque o homem não tem regra, né? O homem não tem ciclo menstrual. Então, não o homem ovula, não tem sinal. Então, às vezes, ele está ali ganhando peso e ele ejacula. A função ejaculatória ela se mantém. Né? Tá? Às vezes, ele tem até uma função, uma disfunção erétil associada à obesidade, mas ele não percebe tanto aquilo, porque o desejo sexual dele está menor também, então a frequência está menor. Então, aquilo não faz tanta diferença para ele. Né? E a gente vai ter uma alteração ali acontecendo, né? Acontecendo e ninguém está vendo. Então, eu até diria que é mais importante para o homem. Tá? Na questão do homem, tem uma coisa legal. Assim. Uns 2 anos atrás, saiu um estudo, um indivíduo resolveu tentar fazer uma grande revisão para buscar o que ele poderia dizer assim, de mais assertivo com relação a hábitos alimentares, não era obesidade especificamente, e fertilidade masculina. E aí ele chegou, a primeira conclusão foi, olha, não tem nada na literatura que tenha uma força de evidência grande, então a gente cai no mesmo lugar que a gente já falou aqui antes para a mulher, né? Mas todos aqueles maus hábitos alimentares, de alguma forma, se relacionaram à diminuição na fertilidade. E ele destacou, para homens e mulheres, ele destacou ingesta excessiva de carne vermelha e carnes processadas, né? Então, é uma comida que quase nenhum homem gosta, né? Salame, não, de jeito nenhum. Salsicha, né? Os homens churrasco. não gostam disso, né? Churrasco, né? Então, assim, o consumo excessivo de carnes vermelhas e carnes processadas foi um fator forte associado. Ingesta excessiva de xantinas, né? Chás e café em excesso, né? Quando a gente fala em café, a gente fala em 250 miligramas, que, pelos meus cálculos, assim, bem aproximados, seria algo em torno, assim, daqui 3 xícaras daquela americana por dia. Grande, Então, assim, pode tomar café, não tem problema não. Aquele café em excesso, ele pode ser problemático. Mas aí,
Isso era a rodinha pequena de mais destaque, mas quando ele abria isso, né, para algo um pouco menos rigoroso, né, um pouco menos de rigor científico, nossa, uma série de alimentos em excesso, né, gorduras poliinsaturadas, alguns derivados de leite em excesso, né, de leite da vaca, então, que é inflamatório, né? A gente E sabe existem que algumas deficiências nutricionais também que podem alterar a infertilidade. E o paciente que tem obesidade, muitas vezes, Bruno, porque eles fizeram muitas dietas sucessivas, eles desenvolvem algumas deficiências de alguns micronutrientes. Deficiência de zinco, que a gente sabe que hoje tem uma relação muito grande com a fertilidade. A própria deficiência de ferro tem uma relação com a infertilidade. E a gente tem essa impressão que o paciente obeso, o paciente que tem obesidade, é um paciente bem nutrido de tudo. E não é. não é Na verdade, verdade, né? ele muitas vezes vem com deficiências nutricionais que estão, às vezes, emperrando ali a fecundidade, né? E aí a gente precisa corrigir isso também, né? Tem uma confusão aí, né? As pessoas acham que desnutrido e malnutrido é a mesma coisa, né? Mas não é, não. Né? Eu acho que o obeso é sempre malnutrido. Já para Muitas dizer vezes. isso, né? Muitas vezes. Ó, a Ju tá corrigindo a gente. Ju é a Nutri, lá da Nutrição S.A., adora esse tema, ela tá aqui ligadona. Ela botou que 50 ml de café expresso tem em torno de 90 miligramas de cafeína. Olha isso. Pronto. Olha Então que seria horror. 150 ml. 150 ml de café. Não, é porque 150 ml de café, acho que para o nosso padrão brasileiro é muito, não é não? Eu Não, a não sei, gente, Juliano, me fala aí, você que está acompanhando. a gente, na verdade, indica como terapêutico você ingerir pelo menos 3 cafezinhos no dia. Seria uma ingestão Pronto. terapêutica. Quer dizer, que não traz nenhuma alteração, nenhum Quanto tem problema. um copinho de café daquele padrão brasileiro ali? Então, 50 ml, que é Aquele é a 50 ml? xicrinha, xicrinha, aquela xicrinha de cafezinho, Tá. tem 90 miligramas de cafeína. Você falou em 350 miligramas, é 90? fácil. É fácil Então, chegar assim, nos se a gente botar 350. 307, seriam 3 cafezinhos, pronto. Renata Melendes, é ao longo do dia, Ao Renata longo Melendes. do Você que dia. gosta de Por dia. café. Gente, Agora, peraí, Ah, deixa eu só fazer uma parte. Não significa fala. que todo mundo que bebe café tem que parar de beber café. Sim, Pelo claro que amor, não é isso que a gente está não. falando. A gente está Claro que falando aqui de não. um olhar, Moderação. né, assim, não olha para o café, voa mais alto e olha para o todo. Isso, é isso mesmo. Doutor Bruno, eu tô morrendo de medo deles cortarem a gente, porque já tem 1 hora que a gente tá falando aqui sem parar. Jura? Então, eu tô preferindo a gente começar a encerrar pra gente não levar uma flechada aqui do Instagram. Mas quero te Perfeito. agradecer, eu acho que a gente falou coisas tão sensacionais e você me ensinou muito, porque eu não sabia um monte dessas coisas também. A gente E se ensinou. Que legal, gente, que legal. E eu queria até aproveitar o gancho, porque a gente não vai ter clube de revista nosso da Nutrição S.A. esse mês, mas a gente vai ter mês que vem, e a gente vai estudar um artigo sobre fertilidade masculina, que é uma coisa que a gente tem se preocupado muito. E deficiência de zinco, que é um outro nutriente que a gente tem visto muita deficiência em homens e mulheres, e a gente sabe que está associado à infertilidade. Você quer falar mais alguma coisa? Quer fazer um convite para alguém? Fala aí onde é que você atende. Quero falar com todo mundo. Ó, Julice, meu querido amigo. Fabi também. Renata, minha arquiteta. Irmã da Nutri. Uhul! Tanta gente que Ela apareceu aí. Thaís. E eu vi muita gente, mas eu não consegui acompanhar aqui, porque vai ser muito rápido. Fala do seu consultório, onde é que você atende? Mara, atendo aqui em Brasília, né? Você tem um consultório seu, maravilhoso. Para de ser humilde, gente. Vamos falar. Não, esse perfil aí é o perfil profissional. Só clicar no meu perfil aí, tem todas as informações, né? Tem o telefone, o consultório dele é lindo, gente. Lindo, maravilhoso. Recém-inaugurado, vale a pena. Quero te agradecer, né? Achei maravilhoso também, tá? Gostei muito, obrigado. Obrigado pela Imagina. confiança, obrigado pelo assunto, né? Que é um assunto bem legal. Quero ir ao clube de revista, se puder ter gente Vamos. de fora, né? Claro, Me manda os artigos sempre. para eu ler, né? Vai Vou ser legal. mandar, vou mandar. Tá bom? Vou mandar sim. Obrigado Boa a todo mundo aí noite. que assistiu, né? Thaís apareceu agora aí. Muito Nossa, foi legal. uma audiência maravilhosa. Quero agradecer também todo mundo aí, gente. Então, vamos deixar já meio pensando numa próxima live. Se vocês tiverem alguma ideia aí para o Dr. Bruno falar em relação à reprodução, que é a área dele, deixa aqui nos comentários que a gente vai marcar uma próxima live com ele. Foi só a primeira. Legal. Combinado. Beijo. Boa Um beijo, noite, Mari. viu? Beijo a todos. Tchau, Boa noite. tchau. Obrigado. Obrigada, gente.